Um dia, um homem resolveu entender qual era o sentido da vida. Para isso, ele fez 3 experimentos, e é o que nós vamos estudar hoje. Quais foram as conclusões que ele chegou? A gente vai encontrar isso no livro Eclesiastes. Bora lá? Aqui no capítulo 1, no primeiro versículo, a gente vai descobrir quem é esse homem, esse investigador do seu tempo, Salomão, o filho de Davi, rei em Jerusalém. Aquele que foi abençoado por Deus com sabedoria que ninguém tinha tido até então. Ele vai dizer assim no versículo 2: que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. Em algumas versões não vai aparecer a palavra inutilidade, mas sim vaidade. No original, a palavra em hebraico é Ebel, que vem da palavra Abel, que significa neblina. Então é como se ele dissesse que diante da vida ele não encontrava sentido. Era como se tudo fosse uma grande neblina. Ou seja, ele não conseguia identificar exatamente o que era o sentido da vida. É como se algo estivesse como uma névoa impedindo que ele de fato entendesse os porquês da existência humana. E a partir daí, nós vamos ver a saga de Salomão e os seus 3 experimentos. Nós vamos ver em Eclesiastes 1, a partir do versículo 12, o primeiro deles. Vamos ler? Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol, e tudo é inútil, tudo é vaidade, tudo é neblina. É como correr atrás do vento. Não se chega a lugar nenhum, né? Não se alcança, não se consegue. O que é torto não pode ser endireitado, o que está faltando não pode ser contado. Quem está dizendo isso é alguém que está olhando na perspectiva de quem está debaixo do sol. Não é de quem está do alto. Não é de quem está lá no céu vendo o mundo. Fiquei pensando, eu me tornei famoso, ultrapassei em sabedoria todos os que governavam Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso, me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas, diz Salomão, aprendi que isso também é correr atrás do vento. Então, o primeiro experimento dele foi ficar observando, foi ficar contemplando a vida. É o que a gente chama de filosofar. E ele vai chegar, então, ao entendimento de que ficar pensando, querendo entender, interpretar a vida a partir desse campo de observação, não dava sentido, não dava respostas para ele. Então, ele resolveu explorar as concupiscências da carne. Vamos ver. Capítulo 2. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho, à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria, ou seja, mas eu estava prestando atenção no que eu estava fazendo. Ele estava ali refletindo enquanto vivia aquela loucura toda. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Então, ele faz o seu segundo experimento, a concupiscência da carne, desfrutar de forma intensa. Versículo 4, a gente vai ver agora o seu terceiro experimento, concupiscência dos olhos, ostentação de bens. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz vinhas e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas. Tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que
todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, servir-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria, aquilo que Deus tinha dado a ele. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Ele viveu plenamente a concupiscência dos olhos. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, olha a percepção dele. Percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento, que não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Ele continua com questionamentos, ele continua com as suas angústias, ele continua com essa necessidade de querer entender o que vale a pena realmente na vida. Vai dizer assim no versículo 12 do capítulo 2. Então, passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. Ele vai dizer assim no versículo 15. Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Porque o tempo de rir, de chorar, de abraçar, deixar de abraçar, é para todo mundo. Não importa as riquezas, não importa os prazeres, não importa todo o conhecimento que você pode ter da sua filosofia. Há coisas que atravessam a nossa vida. E ele vai falar sobre isso lá no capítulo 3. Vamos lá? Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Ele vai falar do nascer, do morrer, do plantar, do arrancar de plantar, matar, curar, derrubar, construir e por aí vai. É uma lista de coisas que nós vivemos na nossa vida. No 9, ele vai dizer, o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Olha que interessante, ele já tinha dito isso antes, né? Porque depois do pecado, Deus colocou um fardo sobre os homens. Vocês terão que suar para poder conquistar as coisas de vocês. Não vai ser fácil viver nessa terra, não, por causa do pecado. E, além disso, o homem morreu. Foi decretado por Deus que ele voltaria ao pó e o seu espírito voltaria para Deus. Então, a eternidade deveria ser a nossa existência. Nós nunca deveríamos experimentar a morte, mas em função do pecado. Todos nós sofremos esse dano. Mas há uma centelha de eternidade dentro de nós. E ele vai falar sobre isso. Vamos ver? No capítulo 3, no versículo 11, vai dizer assim. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. É por isso que nós temos tanta dificuldade para lidar com o luto, com a terminalidade da vida, com a ideia da finitude. Então, a nossa vida, ela nunca terá pleno sentido nela mesma, porque sempre haverá em nós a angústia do presente, pelo medo do futuro, o que gera ansiedade. Portanto, a angústia e a ansiedade estão sempre atrelados à vida humana. O fato de não sabermos o momento certo da nossa morte gera em nós dificuldade de termos plenitude nessa vida. O fato de sabermos que é o tempo e o acaso que atravessam a nossa história, como o próprio pregador vai dizer aqui, o mestre vai dizer,
faz com que nós tenhamos medos, fragilidades nas nossas emoções que geram essa angústia. E também fala sobre as injustiças da vida. Olha o que ele vai dizer. No capítulo 4, versículo 1. De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. As lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes dos que os vivos, pois eles ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Olha que visão pessimista da vida, não é? Salomão, ele está olhando algo muito semelhante ao que nós vemos hoje. Não é isso que a gente vê? A injustiça, os poderosos se dando bem em cima daqueles que são os mais fragilizados? Porém, nós conhecemos toda a Escritura. Salomão não conhecia. Salomão não sabe o final da história. A gente já sabe. A gente já conhece. Nós vivemos no tempo da graça. Vimos, experimentamos dessa graça. Salomão é muito anterior a Jesus. Então, Salomão está vendo um quadro da vida humana que nós conseguimos ver dentro de uma perspectiva mais ampla. Porque nós sabemos que a justiça de Deus será implacável. Mas olha que interessante. Salomão, ele tem um entendimento de que haverá um tempo de julgamento, em que todos esses que viviam lá no seu tempo, inclusive os ímpios, os que estavam sofrendo, estariam diante do tribunal de Deus. Vamos ver isso? Ele vai dizer lá no finalzinho do capítulo 12 o seguinte, no versículo 14. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Olha, ele está trazendo uma perspectiva que o Novo Testamento apresenta de forma muito clara. No livro Apocalipse, fala bastante sobre isso, sobre o momento em que haverá o trono de justiça de Deus, aonde cada um será julgado segundo a sua obra. E haverá um livro da vida, aonde estará os nomes daqueles que foram remidos em Jesus, cujas dívidas já foram pagas pela cruz em Jesus. Salomão não sabia disso. Mas ele vai até essa etapa, ele diz, olha, vai ter um julgamento. E aí no versículo 13 do mesmo capítulo 12, ele vai dizer, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. A partir de todos esses experimentos, de tudo que ele observou, de todo o conhecimento, ele vai dizer, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Porque isso é que é de fato essencial para o homem. Salomão está dizendo isso antes do tempo da graça, antes de Jesus. Hoje, para a gente, nós temos a possibilidade de sermos salvos e remidos pela cruz, pelo sangue de Jesus. Mas isso não nos abstém dessa verdade, de temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, porque Jesus disse que esse aqui é o sinal de quem verdadeiramente ama o Pai e ama o Filho. E aí Salomão vai dizer, lembra do teu Criador, antes que seja tarde demais. Eu posso dizer para você hoje, aceite a Jesus como seu Salvador, antes que seja tarde demais. Porque todos nós vamos envelhecer, e essa vida ela é tão passageira. E ela pode passar a qualquer momento, porque a gente nunca sabe quando chegará o tempo da morte. Mas há uma certeza da qual Salomão concluiu, todos nós vamos chegar diante desse tribunal. Seremos julgados por Deus, que possamos ser absolvidos em Jesus. E que possamos amar esse Deus que nos dá essa chance de sermos remidos no sangue do seu próprio Filho que ele entregou no nosso lugar para pagar pelos nossos pecados.